Oi pessoal, tudo bem? Aqui fala aqui é o Cabalista Klein. Nós vamos hoje mostrar para vocês um exemplo de cabala feita para detecção de fraudes e de coisas que são ruins para a sociedade, para a humanidade. Antes de tudo, não esquece de dar um joinha na nossa publicação e não esquece de dar um compartilhamento aí com seus amigos. Tem gente buscando informação e informação é o que você mais precisa quando você vai trabalhar com a comunicação real, aquela comunicação que pode ser comprovada nos números cabalísticos. Então, inscreva-se aqui no nosso YouTube também para você poder saber aquilo que está acontecendo, né? Notícias e informações gerais sobre comparações cabalísticas. Olha, gente, o que aconteceu aqui é uma coisa muito triste, uma coisa realmente dramática, que o Brasil precisa limpar esse terreno, né? Nós temos aqui um cidadão que resolveu abusar, né, da confiança das pessoas em sua comunidade, e eu quero mostrar para vocês que a nível de óleos divinais, né, a gente pode realmente comparar o nome desse monstro aí com o resultado real daquilo que ele andou praticando, né? Então, não é querer estar na condição de juiz, porque para isso existe a justiça dos homens, mas os números são imparciais, eles vão mostrar que esse sujeito, né, eu não vou citar o nome para não dar força para isso, mas você pode ler aqui o nome do cidadão, certo? Ele realmente se encontra em prisão e nós vamos citar aqui o nome do lugar, né, da instituição vergonhosa que ele foi autorizado legalmente a participar e que teve instrutores e que teve mentores e todos esses são corresponsáveis. Não tem a menor dúvida que toda a parte que está ligada está também comprometida. Isso aí tinha que ter uma investigação porque tem muito mais criminosos se escondendo atrás desse tipo de esquema. Bom, para que a gente possa ver aqui o resultado, eu coloquei os nomes aqui diretamente dentro do nosso gráfico de ações interpretativas, né? Então, a gente não vai analisar aqui em cima a razão social, nós vamos analisar aqui direto para não perder tempo, vamos direto aqui para a parte cabalística propriamente dita. Você tem um número que identifica o sujeito, né, pela sua parte física, que é esse número aqui, ó, 934. Então, nessa análise, quer dizer, existem outras, né, a gente pode bater com outro tipo de análise fonética, mas nessa que eu estou seguindo a linha neste presente momento, o 934 indica uma pessoa que tem uma certa queda por brigas, certo? Que ela vai querer brigar, vai fazer alguma coisa de opressão em relação a algo ou alguém. No centro, a maneira de pensar é ele se reveste de uma máscara, dizendo que vai ficar orando ao Senhor, ou seja, a santidade dentro da igreja. Então, dentro da igreja, ele quer se portar com um santinho. 543 aqui é 43, que é um templo de adoração, e 500 é uma santidade. Então, para você ver como é que eles se disfarçam. Em seguida, olha só o que nós temos aqui, que coisa interessante. Este número 391 tem uma ligação diretamente com terror, com dor, com coisas que são ruins. Então a gente tem já uma ligação sabendo, olha, existe algo que pode ser invertido, claro que se a pessoa tiver uma boa índole, esse resultado poderia ser invertido, mas se ela não tiver, esse resultado acaba assumindo uma postura. Agora veja que interessante. Ele criou esse nome, essa tal igreja aqui, né? Ele criou essa Igreja Internacional Plena Paz, né? E esse nome tem o número 1396. Você sabe o que, que significa, pelos pitagóricos, 1390? A perseguição pelo terror, pelo horror, pela mutilação, por coisas ruins praticadas. Então, ele colocou no campo da mutilação o nome da igreja. Quer dizer, quem estuda poderia avisar, né? E se esses números fossem mais conhecidos, a gente poderia avisar as autoridades que investigassem melhor as palavras, as titulações que têm esse tipo de terminação, porque já ajudaria a prevenir esse tipo de crime que aconteceu. Bom, aqui no centro, olha só que coisa interessante, novamente a máscara, provando que aqui no pensamento é a máscara, ó, é uma série de relações sociais que estão amparadas na palavra Deus. Relações sociais que falam em nome de Deus. Como é que pode, né?
Deus no centro e aqui do lado todo você vê esse terror. E aqui nós temos uma indicação clara do que é propagado, do que é realmente ministrado, que é o caminho espiritual dos erros, das cegueiras, certas coisas que não tem relação com sabedoria, mas com a ignorância, a iniquidade. Bom, chega aqui no centro, olha, você vai ver então agora o arquétipo. O que é o arquétipo? O que vai reduzir todas essas funções, nós vamos levar isso aqui para o futuro, tá? Então, lá no futuro, certo? Você tem ignorância, a ambição que é conduzida pela ignorância. É isso que dá o nome desse cara com essa igreja, tá? Então, ele, como presidente dessa igreja, ele conduziu ignorância da ambição. Aqui nós temos o vício que tem uma vida curta e feliz. Olha só, juntou as duas coisas, é um vício de vida curta e feliz. E aqui um julgamento, 48, um julgamento promovido pela justiça. Então ele vai a júri popular, né? O bandido vai a júri popular. Então isso que atrai. Não, ele sabia, né? Ele não estuda de verdade para saber o que ele está fazendo e vai e pratica a iniquidade. Então para você ver que um falso pastor, ele é completamente um bispo, né, chamado desse aí, né? Ele é completamente desbaratado quando a gente analisa os números pelos quais a relação está sendo colocada. E mais uma coisa interessante, olha, você vê agora que o futuro é amparado na justiça. O centro da relação, adivinha quem é que governa isso? O arcano 15, né? O arcano 15 tem um lado bom e tem um lado ruim, como todo elemento que a gente possa analisar na humanidade, no universo, tem um lado bom e ruim. Então, o lado ruim é justamente essa questão das atrocidades sexuais, né, que vão acontecer. Ele vai ter um forte peso nesse sentido. Então, ele é que governa essa máscara, que agora caiu, né? Você vê aqui do lado o arcano 20, que tem relação com o julgamento. Vai ser um julgamento público e vai dar muito estardalhaço. Isso que eu estou falando para vocês. Mais uma questão aqui interessante, ó, que você pode seguir comigo aqui nesse caminho, é a relação do que é o arcano desse cara. Olha, o arcano dele, do nome dele, dá o número 16, que é a torre fulminada. Ele é um cara super orgulhoso, que se acha acima dos demais, e aí ele, por causa desse orgulho, né, dessa doença que ele tem, ele acaba então ele acaba se autodestruindo. Ele tem uma autodestruição. Aqui no centro, ele finge estar parado, que não faz nada. Ó, finge, ó, máscara, ó, paradinho, como se não fosse o maior santinho do mundo. É um 12 que está parado, você não consegue ver se mexer. E aqui no feedback, na área da receptividade social, ele tem um 13, né? Que é uma relação de dizer, você está dentro se você fizer isso, você está fora se você fizer aquilo. Ele tem uma relação de tudo ou nada. Então, essa relação, interessante você anotar comigo isso, o 13 ele tem uma grande simpatia com o 7. Se você somar 1 mais 6, você tem 7. Então tem uma relação bastante forte entre 13 e 16. Existe essa relação. Mas olha só, o 16 aqui, ó, que é da igreja, ele está em linha diagonal de transferência, ó, é um vetor de transferência, um íon negativo que vai e destrói a materialidade. Então ele pode tanto pegar e ganhar clientes, como isso aqui, num momento que existe um erro, que existe alguma coisa feita erroneamente, né, maldosamente, e isso aqui acaba destruindo a matéria. Então, esse é o caminho da destruição da matéria, certo? Então, essa condição aqui destrói ele. Ele pode até tentar o suicídio, cuidado, né? Então, tem que cuidar, porque esse cara, ele não tem coragem, ele pode até tentar o suicídio. Então, outra condição aqui interessante é o seguinte, ó, no centro. Por que ele fala internacional aqui, ó? É o 21. Está alicerçando, ele tem aquela ideia, não vou colocar que nem fizeram os outros, não vou citar que sejam bandidos, mas tem muito bandido aí que está fazendo venda de indultos a nível internacional com essas igrejas. E aí isso aqui acaba também aparecendo. Então eu vou mostrar para você que esse arcano, se você for estudar aí, dá uma estudadinha, né? Veja o que é o arcano 21 na internet, você vai descobrir que eu não estou mentindo para você, não. Essa aqui é uma questão totalmente verdadeira e nós temos, então, uma acepção, uma ligação disso aqui com uma expansão, uma tentativa de expansão internacional. O 19 é que ele tinha uma vontade de fazer isso crescer muito rápido. Então, um cara que é muito afoito e que quer ganhar, quer fazer a instituição ganhar rapidamente dinheiro e mais dinheiro para se transformar em um multimilionário.
certo? Então, dessa vez, não deu certo porque ele cometeu um crime, mas tem muitos outros que fazem esse tipo de venda de indulto, fazendo uso desse tipo de caminho, que não é uma coisa legal. O que, que você acha? Será que a gente pode contribuir fazendo que esse tipo de análise ajude a limpar nossa sociedade? Se você acha que sim, comenta aí, compartilha com seus amigos e vamos fazer então a nossa parte, mostrando como os números cabalísticos têm uma relação realmente prática, não é isso que você vê aqui com a numerologia comum. Numerologia comum mostra ele como um santinho, ó, que tem até um 11. Olha que cara brilhante. Olha o poder aqui dentro, ó, dos pensamentos da empresa. Olha aqui o dinheirinho caindo, o tintim caindo aqui dentro, tá? Mas não mostra esses detalhes que não são tão bonitos, mas que são tão importantes, que formam o nosso objetivo de caráter, de dignidade, de integridade dentro do mundo onde a gente vive. Então, por favor, compartilha com seus amigos e vamos mudar o mundo a partir de informação. Shalom.